Boa noite a todos, estamos em mais uma live do Corecon São Paulo, em mais um Fórum de Perícias, que é realizado uma vez por mês, sempre na terceira quarta-feira de cada mês. O Fórum de Perícias, coordenado pelo nosso conselheiro José Marcos de Campos, realiza uma live para preparar melhor, trazer conhecimentos, novidades para economistas que já atuam ou pretendem atuar na área de perícia econômico-financeira. Então, hoje nós estamos aqui com o conselheiro José Marcos, também com o presidente Pedro Afonso Gomes, que tem uma vasta experiência nessa área, ambos, e eles estão aqui para tratar de dúvidas recorrentes na elaboração de perícias econômico-financeiras. Então, eu desejo um excelente evento a todos e lembro que esse vídeo está sendo feito via plataforma Zoom, mas que depois também ficará disponível na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então, um excelente evento a todos. Conselheiro José Marcos, a palavra é do senhor. Meu agradecimento pela participação de todos vocês, pelo prestígio, de estarmos aqui, reunidos aqui, de forma não presencial, mas todos juntos, mais uma vez, compartilhando conhecimentos, que é o grande mote do nosso Fórum de Perícias, Avaliações e Métodos Alternativos de Solução de Conflito. Agradeço ao presidente Pedro Afonso por dedicar mais esse espaço, da sua apertada agenda, para abrilhantar aqui a nossa reunião mensal, e vamos aí dar início neste fórum, onde nós pretendemos fazer um bate-papo aqui, abordando aí essas principais dúvidas, as dúvidas recorrentes que nós encontramos aí quando da elaboração de laudos, pareceres, cálculos, enfim, no exercício da nossa profissão aí, voltada para o campo, para o segmento aí das perícias, Reitero o meu agradecimento e passo a palavra, então, para o Pedro Afonso dar início aí nesta apresentação dessa noite. Muito obrigado, Pedro Afonso, a palavra é sua. Obrigado, conselheiro José Marcos. Eu saúdo a todos e todas que estão aqui presentes. Muito obrigado por prestigiar mais esta reunião do Fórum de Perícias. Nós pensamos, eu e o José Marcos, pensamos em ter, assim, algumas questões que são muito apresentadas no plantão de perícias nosso. Não só no plantão, mas principalmente no plantão. Eu recordo a todos os colegas, economistas, não economistas também, administradores, contadores, porque nós não deixamos de atender quem pede socorro para a gente nesse sentido. O Fórum de Perícias agora, no mês próximo, no dia 10 de julho, completa 12 anos. E então, nós, nesse período, tivemos alguma coisa como 500 e tantas plantões, e cada plantão 2, 3 pessoas, então vocês imaginam que o número de dúvidas é muito grande. Então, nós listamos algumas aqui, não são todas, evidentemente, que vão aparecendo, mas algumas que são mais, que merecem o nosso cuidado especial. Eu vou falar 4 delas, depois passarei a palavra ao José Marcos, que tratará mais extensamente de 2 outras. As minhas são mais simples um pouco, A primeira questão que eu queria colocar para vocês há uma certa confusão entre habilitação legal e habilitação técnica, ou conhecimento técnico. Então, o que ocorre? Cada uma das profissões tem as suas normas de regulamentação. Portanto, os profissionais, sejam engenheiros, médicos, psicólogos, advogados, economistas, contadores, administradores, todos os profissionais têm lá as suas incumbências profissionais determinadas em lei, ou então pelo seu conselho profissional, detalhadas pelo seu conselho profissional. Então, o economista tem um rol de atividades que consta na consolidação da regulamentação profissional. Eu listo cerca de 50 atividades diferentes para o economista, e estas atividades são aquelas que legalmente o economista pode exercer. Só que existe uma diferença.
Embora eu possa, e cada um dos que está aqui sendo economista, possa legalmente realizar determinadas perícias, determinados trabalhos, prestar determinados trabalhos, se legalmente eu sei, eu posso, mas eu não posso imaginar que eu sei fazer tudo, todas as 50 atividades. Isso é impossível a qualquer profissional dominar completamente todos os campos da sua profissão. Então, eu fico pensando o seguinte, especificamente em perícia e assistência técnica, não se deve fugir do trabalho. Se é possível conseguir as informações necessárias e suficientes para fazer o trabalho, o colega deve assumir esse trabalho. Ele vai se socorrer do plantão, ele vai se socorrer de outros profissionais, ele vai fazer parcerias com pessoas que sabem fazer o trabalho, ele vai repartir com esses profissionais a responsabilidade e os honorários decorrentes do trabalho. Mas é diferente ter a habilitação legal e o conhecimento técnico. Hoje, num dos grupos nossos, surgiu a questão da avaliação de marcas e patentes. É claro que é uma atividade do economista, porque entre as atividades do economista está lá a avaliação de ativos intangíveis ou imateriais, como dizem os advogados, incorpóreos, e a marca é um desses ativos. Só que, para fazer isso, eu preciso ter o quê? A habilitação legal para o conhecimento técnico. Não basta ser economista. Então, o colega precisa fazer cursos, ler livros, buscar a literatura, o material acadêmico que existe em volta disso, precisa se atualizar frequentemente. É isso que o colega tem que fazer. Embora ele tenha lá um diploma de economista que diga a ele que ele pode fazer. Mas ele precisa, sim, da habilitação técnica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é critérios de cálculo. O Código de Processo Civil estabelece que que no laudo deve constar as metodologias utilizadas. E aí eu vou incluir a questão do critério do cálculo. O que é um critério de cálculo? O critério de cálculo é a forma como você fez, que elementos você pegou para fazer aquele cálculo, que caminho você seguiu para fazer aquele cálculo. Quando alguém, por exemplo, um economista, eu estou aqui fazendo uma análise de um laudo em que o perito contador, ele resolveu de vontade própria excluir uma das teses do autor da revisional bancária. Então, existia lá uma tarifa extraordinariamente grande, R$173 mil, que o credor, o autor estava reclamando que estava irregular, e ele falou, não, eu li o contrato, está regular. Quando ele faz isso, quando o contador faz isso, e já diz que a cláusula é regular, ele está se colocando no papel de juiz, o que não é função dele. Então, deixando claro, o critério de cálculo, desde que seja uma questão técnica, soma, subtração, divisão, multiplicação, isso é válido. O que não pode ser critério de cálculo é simplesmente você entrar numa área fora da sua e você querer interpretar as coisas a partir daquilo que você não sabe, daquilo que você não é perito. Então, é importante que nos laudos, nos pareceres, esteja escrito quais são os critérios que você usou. Até porque os seus critérios podem estar errados. E quem lê o seu laudo tem que saber que você usou aqueles critérios. Senão, vai parecer que você está dizendo que aquilo que você falou é verdade. Não, você está supondo determinada interpretação. Então, quando alguém diz assim, olha, não é devida a tarifa que foi cobrada lá, 173 mil, eu não digo isso. Eu digo que entendo que não é, mas está submetido ao juízo, explico porque tecnicamente entendo que não é, mas eu não a excluo, porque eu não trato da questão do direito. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Critério de cálculo é uma coisa muito séria, porque ele pode ser contestado. E antes que seja contestado, é melhor que vocês justifiquem esse critério. Terceiro item.
fatos não financeiros interferindo em apurações periciais financeiras. É muito comum que um processo judicial, especialmente, ou um arbitral, ou outra questão, ela esteja vinculada a diversas áreas do conhecimento, não seja apenas uma questão financeira. Na verdade, boa parte dos contratos, das relações jurídicas entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, ela se dá num nível que não é econômico financeiro, mas resulta na questão econômica e financeira, ou seja, resulta em valores, em patrimônio, em fluxo de caixa, etc. Então, tudo isto são questões que estão aí para serem colocadas. Então, quando a gente fala que há fatos fora do nosso conhecimento, a gente precisa ou ter documentos dentro dos autos ou dentro da documentação que a gente analisa, né? Ou a gente precisa do concurso de outros profissionais. Por exemplo, quando eu faço avaliação de máquinas, eu faço avaliação. Eu faço avaliação. Só que eu preciso, às vezes, de um engenheiro para me dizer o estado da máquina. Então, interfere na minha perícia, mas não sou eu que vou dizer sobre o estado da máquina, porque eu não sou engenheiro. Então, eu preciso de outro profissional. Ou então, eu tenho um documento que me dá base para fazer isso. Entende? Então, são essas as questões. Quarto item que eu quero tratar. A administração judicial. O administrador judicial, durante muitos anos, vocês sabem que o primeiro Código de Processo Civil, ele foi de 1939, né? E depois ele foi reformado em 73 e agora nós estamos num que foi promulgado em 2015 com início de vigência em 2016. Então, este último, que é o que estamos agora, que está vigindo agora, ele ampliou muito a palavra administrador judicial. E está havendo uma senhora confusão, tanto dos advogados, na minha opinião, também dos juízes, como dos peritos e como também dos agentes do judiciário. Não é que seja confusão, talvez eles estejam misturando um pouquinho as coisas, e isso pode influenciar a gente. A administração judicial não é obrigatoriamente perícia judicial, não faz parte do campo da perícia, da prova pericial. Mas a maioria de nós, uma hora, ou aqueles que trabalham como perito do juízo, vão ser chamados a ser administrador judicial, seja para receber uma dívida, porque alguém está com uma dívida, então ele precisa naturalmente ele precisa ter os recursos, então ele precisa da empresa, seja porque a empresa está mal gerida, então aí nós temos uma segunda coisa, né? O administrador, primeiro é o administrador que arrecada recursos e que vai pagar a dívida, então ele faz um plano de recuperação daqueles valores, um plano de administração e vai executar isso, vai se responsabilizar pela arrecadação de dinheiro. Mas nós temos o administrador interventor. Quem é o interventor? É aquele que entra na empresa e faz às vezes do gestor. O gestor que entra e faz essas vezes do gestor, ele na verdade está ampliando enormemente o que é só de arrecadação. Então, o que eu queria dizer para vocês? Na hora de se prontificarem a ser administrador judicial, que tem lá no site do tribunal, saibam que existem vários termos para o mesmo item. E quando vocês forem nomeados, entendam bem qual é o escopo do que vocês vão fazer. Porque senão você cobra só para ser administrador, para arrecadar dinheiro, e o juiz fala o seguinte: você vai administrar a empresa toda. E aí você fica com um encargo muito maior do que aquilo que você imaginou, pior, uma responsabilidade maior, um tempo maior, e também até coisas civis e penais que podem cair sobre você, porque você vai ser o administrador. Como qualquer administrador, tem responsabilidade civil e penal. Então, só cuidado, é só um alerta. Depois a gente pode discutir nas perguntas, tá bom? Obrigado por esses 4 itens. Agora passo a José Marcos. Obrigado. Excelentes colocações aí. Vamos lembrar sempre, né, pessoal? Quando o Pedro Afonso fala a respeito, né, das metodologias, do critério, né, técnico e científico utilizado pelo perito,
Isso é uma disposição legal. O novo Código de Processo Civil cita expressamente que os laudos precisam conter elementos mínimos. Tá? Então, é importante a gente observar isso, porque eu tenho exemplos para citar para vocês, de laudos impugnados por não obedecerem a essa disposição legal. Então, é muito importante, eu achei assim fantástico. Obrigado, Pedro, por essa colaboração. Anotem, e não esqueçam, né? Cumprir o artigo 476 lá, informando do início da perícia, como também está previsto na lei. A gente precisa estar muito atento a esses fatores, porque depois isso é utilizado, certo? Como ferramenta aí de impugnação, né? Muito bem, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela minha, para a gente fazer a nossa parte da apresentação. Só queria que, por gentileza, confirmasse que está aparecendo aí a tela compartilhada. Perfeitamente, conselheiro, está aparecendo sim. Excelente, muito obrigado. Então, eu separei, pessoal, dois itens bem pontuais para falar para vocês, chamando aí de dúvidas recorrentes, né? Ou seja, mais aparece aí dentro desse tempo todo que a gente presta aí essa orientação, né? Que a gente compartilha dúvidas e faz pesquisas aí, tratando aí do Fórum de Perícias, atendendo os colegas. Então, o primeiro deles aí, e é assim realmente muito recorrente, é a questão da tabela de honorários aí, publicadas pela entidade. São muitos os colegas que nos perguntam a respeito dessas tabelas de honorários. E nós, o Sindicato dos Economistas, publicava as tabelas, né? E deixamos de publicar, atendendo a orientações aí do CAD, tá? Ou seja, essas tabelas, que eram meramente orientativas, são interpretadas aí como algo que prejudica a livre concorrência. Então, atendendo a orientações e evitando problemas para as nossas entidades, nós deixamos de publicar essas tabelas. Nesse momento, os economistas têm à sua disposição o valor da hora técnica divulgada do trabalho de economia, né, o VHTE, né, vigente, né, até setembro agora, desde setembro do ano passado, né, através desta portaria que eu estou colocando aí para vocês, que é a portaria de número 31, tá, lá do COFECOM, Conselho Federal de Economia, e nós temos aí esse valor referencial aí de R$ 438 aí por hora, né? Obviamente que nós temos que adequar tudo isso e fazermos o quê? Uma estimativa adequada, fazermos um orçamento bem estruturado para que ali nós contemplemos aí a mensuração das horas técnicas e também das horas operacionais aí, para poder estipular o valor do nosso trabalho, né, ofertarmos uma estimativa devidamente fundamentada. Isso é primordial. Nós temos que fazer um trabalho adequado, demonstrarmos o empenho de horas, não só das nossas horas técnicas, daquela em que o profissional está focado, né, no trabalho, utilizando das estratégias, utilizando da sua experiência para atingir o objetivo do trabalho que ele está se propondo, né? Mas também devemos levar em consideração uma diferenciação que é muito importante. O Pedro sempre faz, né, uma citação bastante interessante para a gente, né, de os procedimentos operacionais, digitação, né, por exemplo, a gente contrata pessoal para digitação ou para separação de documentação, tudo isso são horas operacionais que não podem ser aí valoradas a R$ 438. Esses R$ 438 é aquilo que eu estou aqui citando para vocês como o quê? Horas efetivamente empenhadas pelo profissional que está à frente e que é o responsável, né, por este trabalho científico, por esse trabalho técnico que está sendo desempenhado e que está sendo cobrado da parte. Certo? Então, eu entendo, né, e coloco aqui como uma sugestão de que nos empenhemos na elaboração de um orçamento
devidamente fundamentado, detalhado, tá? Ele vai ter, com certeza, muito mais chances aí de ser aprovado, né? No caso do judiciário, de não ser impugnado. Lógico, os advogados vão fazer a sua parte lá no judiciário, né? Qualquer valor que você colocar vai ser objeto de impugnação na tentativa de redução de um dispêndio que é provavelmente da parte, né, que está responsável pelo recolhimento dos honorários. Mas isso é normal, isso é natural. O que eu digo para vocês é assim, um orçamento bem elaborado, ele tem muito mais chances de prevalecer em relação a essas impugnações, de ser acolhido e de ser homologado pelo juízo, caso estejamos aqui tratando de honorários do período do juízo, ou, né, efetivamente, aí do seu cliente, se você estiver atuando como perito assistente, enfim, ou fazendo uma consultoria. Eu acho que isso se aplica a todos os segmentos, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, lembrando, está aqui na tela, depois do material, fica aí à disposição para vocês, endereço eletrônico, onde está lá o documento, né, que estipula o valor da hora técnica aí dos economistas, ok? Muito bem. Indo para o segundo ponto, é recorrente também a questão de divergências que nós encontramos aí, quando da conferência de cálculos de atualização. Vou citar aqui para vocês um exemplo muito prático e muito conhecido da maioria, né, dos colegas aí que atuam no segmento de perícias. Quando nós queremos fazer a conferência, chega um cálculo realizado lá pelo DEPRE ou realizado pela contadoria pública, e nós queremos checar, aferir, fomos chamados, né, para esta função de fazermos o quê? Uma conferência dos cálculos e dizermos se aquele cálculo está certo ou não, no sentido de impugnar ou buscar dar a certeza, né, de que aquilo procede efetivamente de acordo com as técnicas envolvidas. E aí nós destacamos uma dificuldade recorrente quando se tratam de cálculos que envolvam o prorata, né, o cálculo prorata. Nós temos as tabelas oficiais divulgando índices cheios, índices mensais cheios, né? Nós temos a tabela lá do INPC, a tabela prática de atualização monetária, aí no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que demonstra para a gente a variação, né? Tem um número índice, né, para cada um dos meses, e você dividindo o índice final pelo índice inicial, você vai ter a variação no período, né? E compreende o quê? As variações mensais. E existem algumas situações em que as pessoas querem fazer ou se deparam com cálculos que utilizaram do prorata ou seja, quer fazer um cálculo para o dia 15 de um determinado mês. E aí surgem essas circunstâncias de saber, tentar saber se usa um prorata linear ou um prorata exponencial, né? Existem muitas perguntas nesse sentido. Então, eu quero lembrar aqui para vocês, sempre, de consultar a formação desse índice. Ou seja, cada um dos institutos que estão responsáveis aí pela divulgação do índice possui lá na sua base de dados a metodologia, o critério específico de apuração dos índices. De modo geral, posso dizer para vocês que os índices de preço, né, eles têm o quê? As apurações compreendidas no seu tempo mensal, né? Ou seja, sempre que é feito uma apuração de uma cesta de produtos que vai determinar a variação de preço, essa coleta envolve 30 dias. E as divulgações desses índices são mensais. Consequentemente, nós não temos aqui um critério específico pré-determinado para instituir a variação diária quando nós estamos falando a respeito de um cálculo prorata, né, para alcançarmos um dia entre o dia 1º e o dia 30 de vigência daquele mês específico onde nós queremos fazer o cálculo. Tá? Então, é importante lembrarmos das diferenças de cada um dos índices e da sua constituição, isso falando em índices de preços.
Quando nós estamos falando de índices financeiros, na sua essência e na sua grande maioria, os índices são produto da capitalização diária das suas variações. Então, nós podemos citar aqui vários deles, como, por exemplo, o CDI da CETIP, onde vocês vão encontrar toda a metodologia de apuração, né, divulgada aí pela B3, né, que é a atual detentora aí, né, dessa carteira, né, de custódia dos depósitos interfinanceiros, e você vai ver lá que os índices são apurados todos os dias, nós temos índices diariamente apurados e acumulados diariamente, e eles vão formar o quê? Uma variação mensal, né, divulgada ou anual, né, sempre por dias úteis. Então, nós vamos encontrar lá, por exemplo, a divulgação do CDI da CETIP, por exemplo, lá no Banco Central, e tem um campo chamado metadados, onde você vai encontrar a expressão em 252 dias úteis. Tá? Então, é importante a gente ir sempre na essência para buscarmos o critério apropriado e o critério técnico de apuração desses índices. Tá? E isso, evidentemente, levarmos em consideração na hora de estarmos fazendo o quê? Esses cálculos de atualização, esses cálculos de conferência, ou, no caso aí, para a apresentação em juízo ou a parte que não esteja nos contratando. Eu queria citar aqui para vocês, além desses casos que eu estou citando aqui como índices de preço e índices financeiros, falar para vocês aqui a respeito das tabelas moduladas, porque estas tabelas em si, elas se dissociam desses critérios específicos que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, nós temos uma mistura de índices de preços e de índices financeiros que foram concatenados dentro de uma progressão no tempo, né, para formarmos essas tabelas práticas de atualização monetária. Trouxe aqui para vocês, de forma bastante rápida, a abordagem a respeito da tabela prática e da emenda constitucional 113 de 2021, e ela é da Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça, o DEPRE, né? E vejam vocês aqui que no rodapé dessa tabela existem as indicações das metodologias que são utilizadas na constituição desses índices. E aqui nós temos critérios pro rata envolvidos, e que contrariam o quê? A gênese de constituição de cada um desses índices. Como eu citei para vocês, por exemplo, é o caso da TR. A TR nada mais é do que a acumulação diária da TRD. Então, você pega a TRD, a variação da TRD, e vai acumulando diariamente, e quando chega no dia 30, ou 31, né, do mês de referência, desculpa, no primeiro dia do mês de referência, você vai encontrar a variação da TR daquele mês. Então, a acumulação diária das variações da TRD resulta na TR mensal. Tá? Muito bem. Se vocês olharem aqui no rodapé, eu não sei se o tamanho é suficiente, se quiserem eu consigo até aumentar um pouquinho mais aqui. Tá bom assim? Tá dando para enxergar? Normalmente o Pedro reclama, né, porque os maiores de 60, como nós, né, temos uma certa dificuldade de ver esse quadradinho que o Zoom nos proporciona. Pois é, conselheiro, eu estou enxergando bem, mas eu acho que a melhor referência é o Pedro. Você é novo. Já, Marcos, os mais velhos não conseguem enxergar as letras miúdas. E os mais novos não têm a mínima ideia do que são essas siglas, entendeu? Isso mesmo, é verdade. Então, pessoal, aqui, olha, nessas últimas linhas que vocês vão ver aqui, nós temos um mix onde os indexadores utilizados nessa tabela eram índices de preço na sua gênese, né? Até o IPCA, né? Que sofreu aqui uma alteração a partir de janeiro de 2010. Vocês vão ver que nós temos 9 dias
de variação do IPCA-E, né, de dezembro de 2009, e 15 dias de variação da TR, que na verdade deveria ser a TRD, de dezembro de 2009. Né? Então, nós temos lá um percentual que foi encontrado aí de 0,146662 para poder compor essa tabela que fez o quê? Uma migração da variação de um determinado índice para um outro índice, que era o da TR. Depois vocês vão ver que tem outras modificações no tempo. A partir de abril de 2015, nós temos a TR, que deixou de ser aplicada nessa tabela, e volta a ter o quê? A incidência das variações do IPCA-E. Tá? Então, nós temos 18 dias de variação da TR, e nós temos 6 dias de variação do IPCA-E, que voltou a fazer parte do quê? Desta evolução do índice. E lá na frente, a partir de janeiro de 2022, nós temos aí a Selic, né, que passou a vigorar, né, dali em diante. Então, quando nós vemos, e dando apenas sequência aqui, nas anotações de rodapé dessa tabela publicada pela DEPRE, vocês verão que a metodologia de apuração pro rata, ela não obedece a esses critérios matemáticos que eu acabei de citar para vocês. Então, eles fazem apenas as 4 operações primárias, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Tá? Não fazem as exponenciações que deveriam ser feitas e também não fazem a acumulação dos percentuais. Tá? Então, a acumulação de percentual que eu estou dizendo para vocês é assim. Eu tenho uma variação de um determinado mês e preciso acrescentar a variação do mês seguinte, nós fazemos aqui a multiplicação de 2 percentuais, né? Acrescentamos o principal, dividimos para poder tirar o percentual, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? E fazemos a multiplicação desses fatores e encontramos uma variação completa acumulada. Aqui vocês podem verificar, né, que a orientação ou o cálculo utilizado por eles é diferente disso. Eles estão dividindo, né, encontrando a variação diária e multiplicando pelos períodos parciais para poder fazer esses cálculos pro rata. E, na sequência, fazem a soma dos percentuais. Daí, isso justificar, na maioria das vezes, a dificuldade dos colegas em conseguir fazer esses confrontos, fazer essas aferições. Tudo isso pode nos parecer insignificante diante dos percentuais que nós estamos mencionando aqui. Quando, na verdade, isso aqui é extremamente significativo quando nós falamos de precatórios de milhões de reais, tá certo? E com 10, 12, 15, 20 anos, né, de duração dessa atualização que nós estamos procedendo, tá? Queria citar para vocês aqui, para fechar esses exemplos de dúvidas aqui, esses exemplos de casos aqui, que a maioria dessas dúvidas nós podemos dirimir consultando os manuais de cálculo. Então, aqui na tela, eu estou oferecendo para vocês os endereços, né, os links para o manual de cálculos da Justiça Estadual, está aí na tela, né, e da Justiça Federal. São complexos, são extensos, mas vale muito a pena estudar para poder ter embasamento nas respostas que eventualmente venham, nas questões que eventualmente sejam colocadas, seja com o pedido do juiz, seja numa simples consulta de um advogado que não sabe se o cálculo feito pela contadoria está certo ou está errado. Essa é uma parte da contribuição aqui. Agora eu volto, né, a palavra para o Pedro Afonso, esperando não ter estourado muito aí o meu tempo, mas o Pedro tem mais aí uma parte de contribuição para fazer para a gente. Obrigado, José Marcos. Eu vou tentar falar rapidamente sobre 4 outros pontos, e já dizendo claramente que nós não vamos ter aqui um curso, nenhuma forma de como fazer, não é. A ideia aqui é a gente chamar a atenção para alguns aspectos
e depois cada um tem que aprofundar dentro do que for possível, né? Obter como bibliografia, como cursos, etc., né? Um primeiro ponto que eu gostaria de tratar, e que sempre há uma certa confusão em perícias e assistências técnicas, que é a questão da interpretação técnica dos contratos. Nós sabemos que um contrato, ele é uma peça jurídica que formaliza uma determinada relação. Normalmente uma relação que envolve questões econômicas. Pode ser questões pessoais, de uma família, etc., etc. Mas, normalmente, envolve questões pessoais, de bens, direitos, obrigações, né? Normalmente é isso. Então, o que acontece? Nós somos economistas, ou somos contadores, ou somos administradores, não somos advogados. E mesmo que fôssemos advogados, e mesmo que fôssemos juízes, um contrato, e eu aqui já fiz mais de 12 mil pareceres, eu não sei quantos tinha contrato, mas vamos dizer que metade tivesse. Boa parte dos contratos, ele chega, alguns dos contratos são até contraditórios dentro deles mesmos. Eu me recordo que quando eu era presidente da Associação dos Gerentes do Banco do Brasil, no estado de São Paulo, no último ano em que eu estive como funcionário, em 1995, o auditor-chefe me encarregou de coordenar um grupo que reunia os gerentes de auditoria de São Paulo e mais alguns assessores, para a gente determinar quais eram os contratos do Banco do Brasil, contratos de empréstimo, que eram contraditórios. E nós achamos 500 contradições, 500 e poucas contradições. Ou seja, mesmo numa instituição muito grande, havia a junção de diversas cláusulas, e essas diversas cláusulas, por vezes, eram inconsistentes. Então, muitas vezes nas empresas se faz um negócio jurídico e depois um negócio qualquer, o presidente, os diretores, gerentes fazem, aí eles mandam para o jurídico formalizar. Só que o que eles trataram, às vezes o jurídico tem dificuldade de formalizar. Mas nós temos que fazer o contrário como peritos, como assistentes técnicos. Nós temos um contrato, nós temos a situação concreta que veio antes do contrato, ou seja, aquilo que foi conversado antes, o pré-contrato, e nós temos as consequências do contrato. Tudo isso não é questão jurídica só, é questão econômica e financeira. Quando você assina um contrato para a locação de um imóvel comercial, você está assumindo o quê? Você está recebendo um imóvel que pode explorar dentro daquelas indicações do contrato, né? Pode montar uma loja, montar uma academia, qualquer outra coisa, e você, ao mesmo tempo, tem que pagar um aluguel. E esse aluguel é um valor fixo que é depois aumentado com relação a algum índice, algum fator. Eu, por exemplo, sou assistente técnico de um dos principais empresas de varejo de eletrodomésticos, e nós estamos com mais de 15 revisões de aluguel em shoppings, porque essas revisões envolviam não só índices, mas também faturamento, uma série de coisas que não tem a ver com índice simples, puro e simples, um IGPM, um INPC, um IPCA. Não existe isso. Existem também outros fatores além. Quando a gente faz a interpretação técnica, nós podemos ter dúvidas, como os advogados e juízes têm. Então, a minha sugestão é assim, cada vez mais a gente procure se aprimorar, procure estudar. Não é nada mal que você estude em algumas coisas de direito, mas não serão especialistas em direito. Saberão melhor interpretar um contrato. Mas se não tiver, se ainda restarem dúvidas, o melhor mesmo é vocês colocarem as alternativas possíveis dentro das interpretações que vocês tiverem. Se tem duas interpretações diferentes, merece 2 cálculos, porque não é você que vai decidir se o que está escrito é A ou B, é o juiz, normalmente. Então, mesmo sendo perito do juiz e sendo assistente técnico, você tem que oferecer a sua opinião, mas não pode negar a opinião alheia desde que ela tenha sido manifestada. A contradição, o conflito, o direito de espernear contra determinada interpretação. Isso é tranquilo,
disso, né? Eu me lembro de um laudo feito para a Lojas Renner do Rio Grande do Sul, quer dizer, eu trabalhava contra a Lojas Renner, e o perito do juízo falou assim, tinha 50 quesitos, uma coisa assim, e o perito do juízo falou assim, é isso porque está no contrato, só que era o contrato que estava sob exame do juízo, o juízo estava sendo chamado a revisar as cláusulas contratuais, e mesmo assim o perito insistia em dizer que o contrato era absoluto, e não era. Então, cuidado na interpretação. Se tiver duas interpretações, melhor que vocês apresentem dois resultados. Essa é a minha sugestão. Aí o juiz vai decidir. Ou então combinem com o juiz qual é a interpretação dele, ele que deu o despacho e vocês que façam a interpretação que vocês acharem razoável. Eu já falei no mês passado, nós tratamos de documentação, especialmente para cálculo de lucros cessantes e danos emergentes. Esses são processos que vão crescer enormemente, já estão em número grande dentro do judiciário e nas câmaras arbitrais também. Existem muitos processos de lucros cessantes e danos emergentes, e a gente tem que ter o cuidado da prova, especialmente nos danos emergentes. Você tem que saber, você tem que ter a prova de que a empresa, de fato, desembolsou aquele dinheiro para que ela seja ressarcida das despesas, dos desembolsos que teve, para, por exemplo, montar o seu negócio, estruturar o seu negócio, e, de repente, a outra parte resolveu rescindir o contrato. Então, existe a possibilidade, nestes casos, aí depende das normas específicas de direito, mas na maioria das vezes é possível, a parte que sofreu a rescisão, ou seja, aquela que o outro lado é que rescindiu, não ela, pode pedir o ressarcimento pelos danos emergentes, ou seja, o que ele comprou de equipamentos, o que ele comprou de computadores, o que ele investiu em formação de pessoal, etc, etc. Mas isso precisa de prova. Eu estou com um caso que está envolvendo 20 milhões de indenização e eu cheguei à conclusão, depois de juntar toda a documentação, que praticamente não tem prova de nada, prova definitiva de nada. Sempre falta um pedaço dessa prova, ou seja, o contrato, ou seja, o depósito, ou seja, outro fator, né? Lucros cessantes. Lucros cessantes é uma coisa interessante porque significa aquilo que a empresa ou a pessoa deixou de ganhar. Se vocês depois tiverem curiosidade, eu tenho um artigo publicado na revista Economistas, do Conselho Federal de Economia, há alguns anos, que trata do acidente, que na verdade também não foi acidente, lá em Brumadinho, e lá eu menciono a situação de que na verdade, só se indenizou as famílias dos mortos, mas não se indenizou todo mundo que saiu prejudicado com aquele suposto acidente. Eu falo suposto porque, na verdade, foi um desleixo, né? Um desleixo da empresa, ela gastou a menos, então ela assumiu o risco de criar um problema sério. E as pessoas que não morreram tiveram os seus negócios totalmente comprometidos, né? Isso não foi apurado. Isso é o lucro cessante, é aquilo que ele deixou de ganhar por causa de um acidente que encheu de lama a cidade, encheu de lama os rios, acabou com a cidade, acabou com a clientela, acabou com o fluxo de pessoas e, portanto, aqueles comerciantes, por exemplo, prestadores de serviço, deixaram de ter o negócio. Então, isso é muito importante que a gente perceba que essa parte de lucro cessante não é nem zero e nem um extraordinário. Quando você vai fazer um cálculo de lucro cessante, muitas vezes as pessoas vão pelo lado estritamente contábil. Não faz sentido também o lado estritamente contábil. Você precisa montar, na verdade, um panorama, você precisa montar uma forma de entender o futuro desse negócio, que pode não ser tão brilhante quanto aquele que falou. Eu, às vezes, nos cursos, falo de um exemplo em que eu atuei como assistente técnico de uma lista telefônica, de uma empresa de listas telefônicas, e o perito do juízo fez lá o trabalho dele em cima de um anúncio numa páginas amarelas, numa lista de páginas amarelas, que foi colocada em seção errada. Então, a empresa sentiu-se prejudicada porque o anúncio saiu na venda de areia para construção, e ele já tinha comprado um aparelho para fazer o quê? Para fazer terraplanagem. Então, ele tinha um equipamento para fazer terraplanagem. Pediu para inserir no
na sessão de terraplanagem. Só que o que aconteceu? Inseriram na sessão de areia, e ele ficou sem trabalho. Então, existiu, evidentemente, um lucro cessante, mas como apurar um lucro cessante, nesse caso, é bastante difícil. Quantas pessoas deixaram de ligar para ele? Daqueles que deixaram de ligar, quantos fariam negócio com ele ou não fariam com a concorrência, entende? Mas existem outras situações mais simples. Por exemplo, a desapropriação de um restaurante. Normalmente se faz a desapropriação do restaurante, se paga para o dono do imóvel. E o restaurante que está lá há 30 anos, quanto ele perdeu? O restaurante que está lá há 30 anos, que é locatário daquele imóvel, ele também perdeu. Então, ele também precisa ser isentado, ele precisa ser remunerado, ou ser ressarcido, indenizado por lucros cessantes, né? E, por fim, a questão que também surge bastante no plantão de perícia, que é o seguinte: escopo da perícia e reclamações das partes. É muito complicado, é muito simples, aliás, eu não diria que é simples, porque não tem nada simples no processo judicial. Mas, para evitar problemas, o perito do juízo e os assistentes técnicos têm que focar naquilo que o juiz mandou fazer de perícia. Quando o juiz fixa o escopo, ou seja, os pontos controversos, quando ele fixa esses pontos controversos, ele já está imaginando o seguinte: todo o resto não é controverso. Todo o resto, mesmo que as partes achem que é controverso, ele não acha. Então, ele fixa os pontos controversos. O juiz pode estar errado? Pode. Aí as partes têm que reclamar com os recursos cabíveis, um embargo declaratório, um agravo de instrumento. Agora mesmo, num caso nosso, que eu trabalho como assistente, o tribunal reviu o escopo da perícia para o juiz. O juiz tinha fixado um determinado escopo, aí vieram os quesitos, e aí o tribunal entendeu que deveria ser mais estendida a perícia do que aquela que o juiz tinha determinado. Mas ele é o senhor do processo, então é necessário fixar-se nisso. Se a parte reclama, minha sugestão para os peritos do juiz, se a parte reclama nos esclarecimentos, etc., minha sugestão, responda com cavalheirismo, né, vamos dizer assim, responda educadamente, mas diga que você está obedecendo o escopo que o juiz fixou, porque é isso que você tem que fazer. Se a parte quiser reclamar, não é de você, perito, ele tem que reclamar do juiz. Tem que reclamar que o juiz não fez aquilo que ele tinha que fazer. Então, eram esses aspectos que eu gostaria de mencionar, não sei se vai ter perguntas ou não, devolvo para o José Marcos. Excelentes colocações mais uma vez. Está aberto para as perguntas. Queria mencionar aqui para vocês o primeiro item falado pelo Pedro. Eu acho fundamental destacar para vocês o seguinte: quesitos técnicos deveriam ser feitos por técnicos e para serem tecnicamente respondidos. O que nós encontramos é uma quantidade enorme de quesitos feitos com a cabeça jurídica, questionando fatos jurídicos. Nós temos fatos de direito que nós não podemos opinar, porque representa o quê? Um pré-julgamento da matéria de mérito que só é competência do juiz responder isso. Então, essas colocações feitas, né, pelo nosso presidente, pelo Pedro Afonso, é muito importante. Mas nós temos que lembrar sempre o seguinte: tem quesitos que, de acordo com o Código de Processo Civil, deveriam ser aprovados pelo juiz para depois chegar no perito. Deveriam ser devidamente apreciados na sua essência, para saber se eles desbordam ou não dessa delimitação que você citou, Pedro Afonso. Porque o perito do juízo fica refém de um monte de coisas. Na cartilha, parece tudo que é um conto de fadas, né? Mas, na verdade, eu acho que depois do juiz, quem mais apanha no processo é o perito do juiz. Ele nunca agrada todo mundo, né? Fica bastante difícil da gente ter que dizer, e é obrigatório dizer, que determinados quesitos, né, exigem o quê? Que o perito, ou estão conduzindo o perito,
para expressar um juízo de valor sobre matéria de mérito. Então, a gente pede, como o Pedro disse, respeitosamente, educadamente, para não responder a pergunta, porque ela está, fora do escopo de competência da perícia. Tá? Mas, infelizmente, é isso que nós nos deparamos na maioria das vezes. Quesitos formulados por advogados que querem conduzir a resposta ou conduzir o perito nesta pedra de tropeço. Eu chamo de pedra de tropeço. Deixa lá para o perito tropeçar aqui e prejulgar a matéria de mérito, e aí a outra parte, ou ele mesmo vai se aproveitar disso depois. Então, é importante ter o quê? Essa destreza de examinar, de analisar os quesitos, tá? E não cair nessas pegadinhas. Tem muita gente especializada em fazer essas perguntas, colocar no meio do caminho. Quando você percebe, você expressou juízo de valor sobre uma matéria que você não deveria, tá? Pessoal, está aberto para perguntas. Estou aqui pronto para acolher aí as colaborações dos colegas, tá? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar quem foi que fez a pergunta. O que se sugere constar na elaboração de laudo pericial para a petição inicial? Júlio, me ajuda aí, quem é que fez essa pergunta? Não aparece para mim. É o Dax. Campo Grande. Dax. Pedro, é com você, teu aluno. Olha, é o seguinte, Dax, você como também é advogado, sabe, e os outros podem saber, que na petição inicial deve constar todos os pedidos que a parte quer fazer. Ela não pode simplesmente esquecer de itens que devam ser examinados pelo juiz. O que pode ocorrer, eventualmente, é que você não tenha como mensurar todos os itens, mas ao assistente técnico ele deve puxar todos os fatos em que haja a possibilidade de haver alguma irregularidade. Então, ele vai tentar mensurar, o assistente técnico da parte que faz a inicial, ou seja, do autor, né, do requerente. Ele vai levantar todos os fatos possíveis e vai mensurar, dar valor que ele conseguir apurar com os documentos que tem, àqueles que for possível fazer isso, né? O que não for possível, ele tem que indicar a possibilidade de engano, de erro, de irregularidade. E assim, quando chegar na fase de prova pericial, o juiz poderá determinar a ampla prova no sentido de trazer mais documentos e apurar-se todas as alegações. E quais são as alegações? Aquelas que o advogado fará na inicial, baseada no parecer pericial do assistente técnico. Por isso que ele tem que ser amplo, mesmo que não seja conclusivo, por falta de elementos, né? Se tiver documentos, melhor ainda, você já apura lá todos os valores. Perfeito, excelente. Lembrando sempre que, inclusive, em vários normativos, nós temos a citação de que compete ao perito, independentemente, né, da interpretação, se é válido ou se não é válido, respeitar o quê? As premissas que estão envolvidas nas questões que lhe são postas. Tá? Então, nós devemos, sim, elaborar essas alternativas, né, que o Pedro tem comentado. Eu acredito que, na maioria das vezes, a gente chega no processo, seja como assistente técnico, né, seja como perito do juízo, quando as coisas já aconteceram, né? Então, a ação foi posta. Pedro acabou de citar um exemplo clássico, né? Não tem prova documental daquilo que foi alegado. E aí vamos espernear e vamos partir para cima do perito, né? Como se o perito fosse obrigado a se transformar em investigador da parte. Ou tem documento, pessoal, para respaldar, ou fica difícil do perito fazer também o que é a constatação que você está pedindo. É importante lembrar disso, né? Eu estou aí num caso específico, né, fazendo uma apuração a respeito de plano de saúde, e eu preciso de um demonstrativo de constituição das faturas.
né? Planos empresariais, a fatura mensal, ela decorre de um relatório técnico, né? Relatório técnico, de um relatório, né, que é elaborado pela própria empresa, indicando quais são os funcionários que estão mantidos naquele mês, os que foram admitidos, os que foram demitidos, e a idade deles, tá certo? Justamente para quê? Para compor a fatura. Sem esse demonstrativo, não tem como emitir a fatura do mês, ou seja, a composição do prêmio. Então, sem esse elemento nos autos, fica difícil de você saber se a fatura foi emitida no valor correto ou não. Eu não sei quais são os funcionários da empresa. Então, eu preciso desse demonstrativo. E esse demonstrativo está ausente dos autos e existe uma resistência bastante grande de oferecer o quê? Esse elemento essencial. Então, nós precisamos ver justamente isso. Tá? E também respeitarmos exatamente o quê? A posição do perito, quando ele não pode expressar nenhum tipo de constatação sem estar devidamente sustentado por documentos. Isso está na nossa norma, item 321, lá da consolidação da legislação da profissão do economista. Inclusive, no Corecon, nós já nos deparamos aí com juízes representando colegas, né, por ter elaborado pareceres sem que o parecer esteja sustentado no contrato. Esse caso é bastante sui generis para nós, o Pedro sabe do que eu estou falando aqui, certo? Um pessoal aí do interior, né, que elaborou pareceres, né, de revisional financeira, mas não tinha o contrato para poder dizer, certo, quais as cláusulas que ele estava impugnando. E aí, lá no meio do caminho, ele estava falando o quê? De ilegalidades da cláusula isso, da cláusula aquilo. Como pode, certo, estar mencionando num parecer um contrato que não está coligido com aquele documento? Então, esse juiz fez a representação e a gente teve que acolher essa representação aí no Corecon aí no passado, né? Tratarmos desse assunto. Precisamos ter cuidado com isso também. Lembrar sempre de que eu não emito a opinião sem estar devidamente fundamentado em documentos de suporte. Certo? Muito bem. Temos mais perguntas? Eu gostaria muito aí da colaboração dos colegas. Estou vendo aqui o professor José Roberto, presente. Obrigado pela audiência. Boa noite. Vou aqui à sua disposição também, no que você quiser colaborar com a gente. Nós falamos aí a respeito aí da matéria que você é mestre, né, e nos auxilia muito aí com os cursos, né? Fique à vontade, José Roberto, para fazer a sua colaboração. Na verdade, eu quero agradecer toda a explicação, toda a explanação, a contribuição do professor José Marcos e do professor Pedro Afonso. Muito boa. Muito bom. Excelente. Então, é isso, pessoal. Eu estou muito, muito contente, muito feliz aí com essa... Eu posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Eu tive dois casos recentes que eu fui indicado como assistente técnico já depois do laudo pronto. E, assim, tem o prazo para apresentação, tudo. E, em algum caso que eu trabalhei como perito, lá que a gente trabalhou no escritório como perito, a gente recebeu algo parecido. Mas aí, tendo em vista já o acontecido conosco, a gente tratou de forma diferente quando a gente foi ser o indicado como assistente. Uma perícia, a gente fez a perícia, apresentou o laudo e depois apresentaram um parecer técnico contestando o laudo. Porém, o assistente técnico não tinha sido indicado quando o juiz determinou. Então, pouco foi feita a solicitação para que ele fosse incluso no decorrer da perícia. Então, a gente peticionou, falando, olha, antes de adentrar a discussão dos pontos do parecer, o perito informa que quando foi determinado, não houve apresentação do assistente técnico, então submete primeiro a apreciação do juiz quanto à pertinência do laudo ou do parecer técnico e, em caso necessário, a perícia fará sua manifestação sobre o parecer.
O juiz não acolheu o laudo, o parecer técnico, falou que a parte não tinha feito a indicação a tempo, teve recurso, agravaram a decisão, foi mantida pelo tribunal e não foi acolhido o parecer técnico. E aí, recentemente, a gente foi indicado como assistente técnico e a gente foi contratado para ser assistente técnico e a gente viu que tinha um laudo já. E aí a gente falou, lá atrás, a gente falou que não, a gente levou ao cliente e indicou a seguinte questão: diante da necessidade, da complexidade, havia necessidade de indicar um assistente técnico. E ele fez essa indicação antes da gente apresentar a manifestação sobre o laudo, lá, aquele período de 15 dias. Ele fez a inclusão e o juiz acolheu e aceitou a indicação do assistente técnico. Você tem visto algo contrário ou não? Pedro, por favor, a assistência técnica é o campo de maior abrangência do Pedro Afonso, né? Ele está mais dedicado a esse segmento e eu mais na área da perícia. Então, Pedro, por favor, colabora. Dá a sua contribuição, por favor. Eu aproveito para falar de uma oportunidade que está ocorrendo também, que tem relação com isso, e já entro na pergunta do José Roberto. O que eu estou vendo ultimamente é que existem escritórios multidisciplinares de perícia que estão assumindo várias perícias no mesmo processo. Então, o processo tem engenharia, tem contabilidade e tem economia. E aí eles acabam assumindo, por exemplo, engenharia e finanças. Por exemplo, um levantamento de uma construção que tem que ter um engenheiro, então eles fornecem o engenheiro e depois prometem fornecer o economista. Só que na hora do economista eles não encontram ou não acham a pessoa para fazer. E aí ele tem que ser substituído, e esse assistente já foi nomeado lá atrás. Como é que eu faço, José Roberto, para evitar problemas para os meus clientes? Eles me chamam, depois do laudo pronto, eu faço uma nota técnica. Eu não faço um parecer técnico, eu não faço uma petição como assistente. Eu faço uma nota técnica examinando o laudo pericial, ou os esclarecimentos, depende do que seja, e faço como uma crítica normal, concordando, discordando, falando o que eu acho sim ou não, refazendo cálculos, refazendo respostas a quesitos, e mando para o advogado. Mando para o advogado na forma em PDF assinado, em doc, em Word, para o advogado fazer. O que ele faz? Ele copia e cola boa parte da minha manifestação na manifestação dele. Porque nós não podemos esquecer que o Código de Processo Civil diz que o perito do juízo é obrigado a manifestar-se em esclarecimentos sobre os esclarecimentos solicitados pelo juízo, pelo Ministério Público, pelas partes e por seus assistentes técnicos. Como, nesse caso, não tem assistente técnico, a gente tem que colocar todas as nossas dúvidas, a dúvida da nossa parte, na petição do advogado. Nem que seja como anexo, entendeu? Pode ser anexo, mas aí ele resume na petição dele e pede para verificar o anexo, que é a minha nota técnica. E aí nunca houve impugnação. Isso eu faço há muitos anos. E nunca houve impugnação. Porque o juiz acaba obrigando o perito a fazer. Por quê? Porque não sou eu que estou falando. É o advogado que representa a parte que fala. Claro que baseado no meu trabalho. Ok? Ok. Uma boa alternativa. Eu acho que é uma saída. Assim, quando a gente fez esse pedido, a gente teve o aceite, não teve problema, né? Mas caso não tenha um aceite, pode ser uma alternativa lá na frente de fazer. Nulidade, sabe? Evitar a nulidade. Não, exatamente, mas o que a gente tem feito é pedido para que, olha, não tem assistente técnico lá, o perito não vai nos atender, a gente não pode apresentar o parecer sem ser indicado, e aí os advogados vão lá e colocam a complexidade que envolve a questão e apontam que tem uma necessidade de ter um apontamento de um técnico, né, do conhecedor da área,
e pedem para fazer indicação. E até agora não tivemos recusa. Como que eu tenho outros processos que vai acontecer dessa mesma forma? Eu falei, deixa eu ver se tem alguém que teve alguma recusa nesse sentido, né? Isso. Mas se tiver recusa, essa questão da nota é uma saída. Eu já tive a experiência, José Roberto, das duas situações. Tanto do acolhimento completamente fora de tempo, ou seja, toda a perícia foi desenvolvida, todo o trabalho técnico foi desenvolvido com acompanhamento de um assistente técnico, e depois de protocolado o laudo, lá no final, é que a parte resolveu indicar um assistente técnico que não acompanhou o processo da perícia, uma perícia complexa que envolveu uma série de diligências, uma série de acordos, porque a documentação era enorme, foi examinada em loco, né? E esse assistente técnico, a destempo, compareceu no processo, sendo indicado pela parte, e o juiz não impugnou, não se opôs à nomeação do assistente técnico, né? Então, é uma situação bastante ruim, bastante difícil para o perito do juiz, porque a pessoa faz críticas a respeito daquilo que ele não acompanhou, faz críticas a respeito daquilo que ele não presenciou, ele não estava presente no momento da elaboração da prova, ele não acompanhou a prova, né? Então, é bastante difícil, mas ele foi aceito, fez as críticas que tinha que fazer, e nós prestamos os esclarecimentos que eram cabíveis e necessários, né, nessa circunstância de que, lembrando sempre que a maior parte das dúvidas que ele tinha era justamente porque ele não viu os livros, é porque ele não examinou em loco aquilo que foi examinado a título de provas documentais. Então, acaba suscitando eventualmente dúvida, porque aquela história, né, pegou o bonde andando, tá? Então, nós já tivemos isso. E também já tive as situações em que, a destempo, veio com a assistência técnica e o juiz realmente não aceitou. E o que eu vi foi justamente essa estratégia muito importante, e nas poucas vezes que eu atuo como assistente técnico, eu sempre peço para o advogado que transponha, replique os principais pontos das minhas contestações ou das minhas constatações, né, porque eu não faço laudo crítico, né, somente laudo crítico. Eu também concordo com peritos, tá? Tem gente que parece que, olha, estou sendo contratado para criticar o laudo do perito, né? Então, eu já tive isso, certo? Aqui, consultas de advogado. Olha, eu queria contratar uma impugnação. Eu falo, mas como assim? Você já examinou o trabalho do perito? Não, mas tem que impugnar. Eu falo, espera um pouco. Como que pode ter que impugnar algo que você não examinou? Eu estou colocando na proposta agora a apresentação de laudo, de parecer técnico, divergente ou convergente. Já estou colocando que, porque se teve, mas não vai apresentar um laudo divergente, mas divergindo do que se está correto. Aí a gente incluiu agora na proposta, já quando apresenta a proposta de honorário, a possibilidade de apresentar o laudo que converja com o parecer técnico que converja com o laudo. O grego da palavra crítica, que significa apreciar. Exatamente. Sentido Mas o professor, tem vezes que o advogado que contrata tem a dificuldade de entender isso daí, né? Não é todo mundo que tem esse léxico específico, não, viu, Pedro? Não é mesmo, tá? É complicado. Sim. É que está, né? Ele tem que saber, e nós temos que saber também, dizer para o advogado, que o que nós vamos fazer não é mágica, não é milagre. Milagre é no andar de cima. Aqui, a gente só faz aquilo que é possível fazer. Então, quando me contratam, eu digo, eu não estou me comprometendo com o resultado, eu estou me comprometendo com o empenho de defender as suas teses, desde que elas sejam defensáveis. Se elas não foram, eu vou mostrar para você e vou te dizer, olha, de tudo isso aqui, é melhor você fazer um acordo, você vai perder a ação. Eu chego no final, já aconteceu várias vezes, o que você está pedindo não tem sentido. Eu tenho um caso agora, gente, de 402 milhões de reais. E a empresa não teve o cuidado de fazer um laudo, um parecer pericial prévio. Instrutivo. Um instrutivo. Não me contratou para isso.
Aí o que aconteceu? Agora a gente está tendo que remendar. Hoje mesmo eu já devia ter manifestado, mas não veio toda a documentação, porque as teses que o advogado colocou foram todas furadas. E nós estamos falando, repito, de 402 milhões de reais de cobrança. Não é brincadeira isso, não. Vou fazer aqui, Pedro, José Roberto, espero que a gente tenha conseguido elucidar bem, né, ou ilustrar bem aí as situações, né, e obrigado aí pela sua colaboração. Pedro, tem mais uma pergunta do André, aqui de São Paulo. Dúvida em cédulas de crédito bancário representando empréstimo pessoal com a taxa fixa, a taxa de juros, né, ao mês, 0,69% ao mês, e uma correção pelo CDI mensal. Ele está perguntando aqui se essa correção do CDI é ilegal. Olha, André, é o seguinte, primeiro, nós como assistentes ou peritos não temos essa prerrogativa de dizer se uma coisa é legal ou ilegal. Entretanto, como assistente técnico, eu estou convencido, e não só convencido tecnicamente, mas também pela jurisprudência do Tribunal de São Paulo, de que não é acolhido o CDI como indexador de empréstimos bancários. Segundo a tese dominante, no Judiciário de São Paulo, o CDI é um índice criado pela raposa para que as galinhas paguem os juros, entende? Então, é gerado no próprio sistema. Por isso que não é aceito como indexador. O indexador tem sempre que ser um indexador externo e tem que representar a perda de poder aquisitivo da moeda. Entretanto, subiram alguns casos para o Superior Tribunal de Justiça e lá também não está havendo consenso. Existem sessões dos STJ que estão julgando contra o CDI, a aplicação do CDI, e outras a favor. Os argumentos a favor é que o juro é livre, então as partes podem combinar o que quiserem. Aqueles que são contra, entre os ministros lá, as turmas não, lá são sessões no Superior Tribunal de Justiça, estão dizendo o contrário, que aquele item que eu falei, o CDI não é um índice de preços, não mede o poder aquisitivo da moeda, portanto, não pode ser indexador de contratos. Então, a briga ainda é longa. O que eu digo é o seguinte, se você é assistente técnico e você não pedir, você já tem um não. Se você pedir, tem uma chance de, mais adiante, haver um entendimento consolidado. Mas eu, como assistente, sempre, eu tecnicamente, defendo que o CDI não pode ser aplicado, tecnicamente. A parte jurídica, os advogados vão ter que se virar, não é isso? Só mencionando, Pedro, para ilustrar a resposta, né? O Pedro fala a respeito da súmula 176. Entendimento simulado é aquilo que se torna teoricamente pacífico. Não no Brasil, tá? Não no Brasil, viu, gente? Não existe mais, não dá para ser mais terminativo em relação a coisa alguma, né? Porque o entendimento simulado dificilmente era discutido como está sendo feito desta feita aí em relação, né, a esse entendimento, que era esboçado desde 1996, tá? Pelo afastamento da aplicação do CDI como indexador, e que, nesse momento, nós não temos mais essa homogeneidade de interpretação por conta daquilo que foi proferido aí no recurso especial, para quem quiser fazer aí a sua consulta, é o recurso especial 1781959, tá? Que contraria isso, aqui que abre aí um precedente para discussão e para se voltar às origens e discutir tudo de novo a respeito de um indexador que é criado justamente das relações entre bancos. A verdade é essa, para simplificar o entendimento disso aqui, na parte de ordem técnica, é o seguinte, esse indexador é fruto das taxas que são cobradas entre bancos, taxa interbancária. Então, dependendo da intenção, ou dependendo do poder, né, de interferência dessas instituições financeiras na constituição
desta taxa do depósito interfinanceiro, ele vai subir, né, ou ele vai baixar, de acordo com a conveniência, né, e é o que o Pedro fala aqui da raposa, né, tomar conta do galinheiro. Tá? Na verdade, é isso. Nós temos taxas de juros cobradas entre bancos e que definem exatamente o quê? De um dia para o outro, né, a permanência, né, daqueles saldos de débitos e créditos entre as operações financeiras interbancárias, existe um saldo, e esse saldo é remunerado por uma taxa que é cobrada de um banco para o outro. E isso vai gerar exatamente a taxa do DI, que vai ser tratada, vai ser tirado os seus excedentes, os máximos e os mínimos e tudo mais, como eu disse para você, está lá, né, publicado pela B3, toda a metodologia, né, de apuração desse índice. Mas é um índice que nasce dentro das instituições financeiras, consequentemente, ele pode ter esse viés de interferência de quem administra os recursos. Tá? E isso está sendo novamente discutido aí. Só para ficar mencionado, quem quiser, por favor, né, anotem. A súmula 176, tá? Fala a respeito do afastamento, né, do CDI como indexador. Enquanto que esse recurso especial 1781959 aí, do Supremo Tribunal de Justiça reabre essa discussão e decide em sentido oposto. Então, é isso, gente. Eu espero ter respondido, né, essas perguntas. Era a última que tinha sido colocada. Conselheiro José Marcos, pois não? tem mais uma aqui do Renato Marquezin, ele só perguntando quais as dicas para que os novos economistas sejam indicados como assistente técnico e perito. Eu vou fazer uma sugestão, José Marcos. Nós já conversamos sobre isso em alguns outros fóruns. Pela organização do Fórum de Perícias, mestres Pedro. E eu gostaria, então, de sugerir que a gente até pudesse fazer, se os colegas aqui presentes apoiarem, a gente fazer alguma coisa especial só sobre isso, só sobre essa questão de você conseguir nomeações em fóruns e trabalhos como assistentes técnicos, porque não é simples. Há 25 anos, quando eu comecei, viu, Renato, que está fazendo a pergunta, há 25 anos eu sugeriria para você comprar 3 pares de calçados Vulcabras e sair andando atrás dos escritórios de advocacia, sabe? Mas hoje a gente nem tem mais essa possibilidade dada a informatização, as reuniões virtuais. Mas que foi o que eu fiz. Durante 3 anos eu fiquei gastando sola de sapato para conseguir ser nomeado, e depois nunca mais precisei correr atrás. Sem falar que ele vai encontrar os escritórios tudo vazio, porque está todo mundo trabalhando em home office, correndo da Covid. A receita de 25 anos atrás não serve hoje. Mas a gente tem outras ideias. Eu acho que a gente podia fazer um fórum só sobre isso, viu, José Marcos? Nomeação como perito e assistente. Podemos trazer, inclusive, colegas, que não seja eu e você, que estamos sempre falando aqui, para trazer as experiências deles também nisso. Tá bom? Excelente. Então, Renato, vamos esperar mais um pouco aí. Tá perfeito. Excelente. Muito bem. Não havendo mais contribuições, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, por toda essa participação, registrando aqui que nós temos audiência aqui do Rio Grande do Sul, meu querido Ari, né, está prestigiando a gente, tem outras pessoas aí de vários outros estados. Aqui eu quero deixar... Oi? Paraná, o William, o Márcio, se eu não me engano, é da Bahia, Márcio? Acho que o Márcio é da Bahia, se eu não me engano. O Márcio Herman, né? Acho que ele é da... Nossa querida Maria Luísa, que está prestigiando aqui, certo? Eu não posso deixar de agradecer a ela pela contribuição, pelo carinho, e a todos vocês, certo? Eu não tenho como citar todos os que estão presentes aqui, mas eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento carinhoso por essa audiência, por esse prestígio, né, de estarmos aqui reunidos todas as terças-feiras. O querido Márcio Hermes está dizendo que é do Ceará, né? Ceará. Então, isso, o meu muito obrigado aqui pela sua audiência. E agradeço a todos vocês e desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana. Muito obrigado e até a próxima reunião. Até mais.
Obrigado. Até a próxima, então, pessoal. Muito obrigado, José Marcos, Pedro Afonso, a todos que participaram. Gostaria de lembrar a todos que, a partir da próxima semana, então, esse vídeo estará disponível na TV Economista e poderá ser acessado a qualquer momento. Muito obrigado, uma excelente noite a todos. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos, Pedro Afonso. Obrigado. Meu agradecimento especial. Muito obrigado.